Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão. Palmeiras entra em acordo com o Grêmio e encaminha a saída de Everton. O acordo está muito próximo de ser fechado para que o goleiro se transfira para o clube gaúcho. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão. Falando um pouquinho do Palmeiras, eu quero que agora Marcelo Bacejo venha para cá para atualizar a gente um pouquinho, porque eu sei que você estava apurando aí informações, Bacejo, em relação ao goleiro Everton. O Everton que foi para a reserva do Palmeiras, Carlos Miguel e tudo mais, queria sair, o Palmeiras não liberou, né? O que você tem de novo para a gente, situação do momento, Bacejo? Olha, Má, o que eu tenho de novo não é uma notícia muito bacana para a torcida do Palmeiras. Chegou ao fim a passagem de Everton pelo Verdão. O goleiro chegou a um acordo com o clube para ser liberado e se transferir ao Grêmio de Porto Alegre, conforme a gente apurou, eu em conjunto também com o nosso produtor Lucas Passoli. Inicialmente o Palmeiras gostaria de receber 10 milhões de reais para liberar o Everton, o Grêmio não topou, vinha negociando diretamente com o staff do Everton e o Everton entrou em cena, pediu, né, para o Palmeiras liberá-lo, né? Até pelo respeito à história construída pelo atleta, né? Todos os títulos conquistados no clube, ele é considerado um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras e a diretoria decidiu acatar ao pedido de Everton e liberou ele, já que o Everton também tinha contrato somente até o final da atual temporada. O Palmeiras estudava oferecer uma renovação até o fim de 2027, mas o Everton entende que essa é a última, talvez, grande oportunidade de fechar um contrato vantajoso na carreira. Ele tem já 38 anos, vinha perdendo espaço para o Carlos Miguel, né? O Palmeiras está nessa transição de goleiros, então o Everton vê com muito bons olhos essa transferência para o Grêmio, negócio fechado. O Palmeiras, por gratidão ao atleta, aceitou liberá-lo antecipadamente, então agora restam apenas algumas burocracias para que a transferência seja concretizada, mas fato é que o Everton não joga mais pelo Palmeiras, viu, amigos? Tá certo, Bacejo. Muito obrigada pela informação. Vou dar minha opinião, vou perguntar para vocês. Para mim, é um bom negócio para o Everton, mas para o Palmeiras não. Eu acho ele um ótimo goleiro. Inclusive, para mim, ele seria titular ainda. Eu tô com a Marina nessa. Eu prefiro o Everton do que o Carlos Miguel. Mas assim, a decisão do Everton até me surpreende um pouco, porque me parece também... a decisão dele é a mais fácil, é a mais cômoda. Ele vai para o Grêmio que tem o Grando, o Menegon, o Beltrame e o Volpi. Então, se ele vai para ser titular e acabou, ele não vai para disputar posição. Tá? Ele vai, né, Miller? Ele vai para ser titular e acabou, e vai para um grande clube, o último contrato da vida, um abraço. A decisão dele é compreensível, é boa para ele, mas para mim é a mais fácil. Porque ele poderia ficar no Palmeiras e de repente ser titular do Palmeiras, mas seria mais difícil. Ele teria que se provar novamente, ele teria um concorrente à altura difícil, ele poderia perder essa concorrência. Então, compreendo, acho interessante para o Everton, mas para mim ele foi na mais fácil. Ficar aqui seria mais difícil para ele. Problema para o Palmeiras, que perde um grande goleiro. Eu falei isso no Mesa Redonda no domingo, né? Para mim, o Everton é muito mais goleiro que o Carlos Miguel. Eu penso assim, né? Também. Concordo com você, Marina. Foi bom para o Everton e ruim para o Palmeiras, né? Aí a declaração do Abel foi infeliz demais. Foi, né? O Everton é isso, o Everton é aquilo, é o grande, etc, tá? Mas eu não abro mão do Lomba. É bem verdade, no meio da bola. O único que ele não abre mão é o Lomba. Pô. Pegou mal esse daí. Eu tava lá na Lembra, Marina? só que Lembra, vai ele falou isso aí? Mas... Eu quero o Lomba. Se eu tivesse que abrir mão de alguém, não seria do Lomba. Não seria do Lomba. Pô, pelo amor de Deus. E depois de rasgar elogios ao Everton, eu acho que o Everton é um goleiraço. Muito, muito grande jogador. O Grêmio faz uma grande contratação. Como disse o Salazar, ele vai chegar lá, vai jogar titular absoluto, até porque é um goleiraço. E boa sorte pro Everton, porque ele merece bastante. Perfeito, gente. Agora vamos falar de Flamengo? Porque
Latif, que acompanha o dia a dia do Palmeiras. Latif, tem gerado repercussão essa história do Everton, né? Especialmente depois da declaração do Abel após a partida. E hoje, com essa notícia de agora, de que o Everton já tem um acerto com o Grêmio, mas que o Palmeiras está um pouco chateado com essa história. Enfim, como é que isso tudo vai se resolver? Como isso tem repercutido dentro do Verdão? O que você pode trazer para a gente de informação, querido? Boa tarde. Boa tarde, Lu, PVC, Pedro, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, essa história do Everton, desde a semana passada, a gente já estava ouvindo de um possível contato dos empresários do jogador com o Grêmio. Isso aconteceu e deixou o Palmeiras irritado. O que é importante dizer é que em nenhum momento o incômodo do Palmeiras é com o Everton em si, né? O Palmeiras entende que o jogador está numa situação complicada, porque o Carlos Miguel foi contratado e assumiu a titularidade. Ele está em último ano de contrato, só que tem a questão que o Palmeiras já ofereceu, né, uma renovação até o fim do ano que vem. E como o Danilo mesmo disse. E agora tem a questão de que o Palmeiras, sabendo que existe esse acordo, quer receber um bom dinheiro por uma transferência. O Palmeiras não vai fazer jogo fácil. O Abel, no final de semana, disse que o Palmeiras tem o Everton como um dos maiores goleiros da história, o Abel principalmente colocou isso, então o Everton é considerado um dos líderes desse time. Fato é que o que pega também para o staff do atleta é que o Grêmio ofereceu um contrato de até 3 anos, né? Seriam 2 anos mais um de renovação, então é um contrato extenso e o Palmeiras só renovaria por mais uma temporada. Então essa é a grande questão. Fato é que o Palmeiras quer resolver isso rápido. Amanhã o Palmeiras entra em campo contra o Santos e se o Everton não estiver entre os relacionados, não for nem pro jogo, é um grande indício que ele está a caminho do Grêmio. Eita, então já está nesse ponto, Latif, dele poder nem ser mais relacionado? Lu, é porque assim, o Palmeiras não quer que essa história de uma possível saída do Everton se torne uma novela. Então, ou o Grêmio se acerta com o Palmeiras para comprar o atleta, ou o Everton fica no clube, e existe também a possibilidade de renovação, né? Porque, como o Abel falou, o Palmeiras conta com o Everton foi um goleiro das grandes conquistas recentes do Palmeiras e tem muita moral com todo mundo dentro do clube. Só que o Palmeiras não quer que essa história se estenda, por isso que existe a possibilidade de caminhar bem rápido essa história. PVC, tá vendo? Eu não esperava que a história pudesse caminhar tão rápido assim. E aí tudo tem que ser conduzido de uma forma legal, porque é um ídolo, né? Não, assim, como eu disse semana passada sobre o Hulk, ídolo não é profissão. Se o Everton quiser ir embora, ele vai dizer para a diretoria, eu quero ir, tenho um acerto com o Grêmio, acho que lá eu vou jogar, então eu vou embora. O Abel já deixou claro que não quer que ele vá embora, o Palmeiras não quer que ele vá embora. Ele tem mais um ano de contrato e tem a perspectiva de renovar mais um ano de contrato, pelo menos. Tanto que o Lomba renovou, né? E o Abel deixou claro que o Lomba renovou porque ele entrega coisas invisíveis para nós. Em outras palavras, ele disse, o Lomba tem uma liderança no vestiário da qual eu não quero abrir mão. Ele tem uma capacidade de interferir no ambiente que eu não quero abrir mão. Isso está muito claro. E o Everton também tem. Eu tenho a impressão que se o Everton for para o Grêmio, ele vai jogar no Grêmio. E vai ser muito feliz no Grêmio, porque ele tem talento para jogar no Grêmio. Se o Everton ficar no Palmeiras, a minha impressão é que ele vai ganhar a posição do Carlos Miguel. Pode acontecer, né? Em campo, né? Pode apresentar ali em campo e voltar a ser titular no Verdão. Ô, Latif, falando sobre possíveis saídas ainda, a gente falava, né, até no fim do ano passado, sobre Bruno Rodrigues, né, que era um jogador que não seria mais aproveitado pelo Abel. Passou, né, por um momento muito difícil na carreira dele, praticamente 2 anos sem jogar por conta de graves lesões. Felizmente, voltou a realizar seu trabalho, voltou a jogar, mas não seria tão utilizado. Agora, nesse início de ano, ele chegou a jogar, né, até porque o Abel não está contando com a dupla titular dele por enquanto. Será que Bruno Rodrigues ganha aí uma sobrevida? Tem chances de continuar no Verdão em 2026? Pois é, Lu. No jogo contra a Portuguesa, o Bruno Rodrigues ele entrou 10 minutos, né? Só que o Abel ele preferiu usar o Luigi e o Maurício improvisado como falso 9, né? Uma função que ele já tinha feito no início do ano passado. Fato é que o Bruno ele continua no Palmeiras mesmo após aquele estresse, né? Nas férias, que fez participou de um torneio amador e irritou a diretoria do Palmeiras por conta das lesões que ele teve, como a gente noticiou aqui, quase 600 dias longe dos gramados. E aí eu questionei o Abel no final de semana sobre essa situação. E ele disse que o Bruno errou, claro, mas ele deu uma amenizada no caso.
É que agora o Palmeiras não tem muitos atacantes à disposição, né? Porque no jogo do final de semana, tanto o Flaco quanto o Vitor Roque não foram relacionados. O Vitor, ele participou do treino hoje, deve reforçar a equipe amanhã, pelo menos relacionado, né? Então o Bruno acabou participando do jogo, mas ele não convenceu, né? O PVC também acompanhou, o Bruno participou de 10 minutos e pode ser uma estratégia do Abel de colocar o jogador para mostrar serviço, para ele ser negociado por empréstimo, né? A gente já viu o Palmeiras fazer isso com outros atletas, Rafael Navarro, Atuesta, há um tempo atrás, quando eram atletas onde não tinham oportunidades, o Abel acabou colocando eles para atuar e ganhar minutos. Então, a gente já noticiou aqui sobre o interesse do Internacional. Também se fala de Fluminense, mas não me confirmaram essa informação. E o Bruno vai batalhar aí para continuar permanecendo relevante no elenco. O Abel disse no final de semana que quer contar com pelo menos 2 jogadores de elite no elenco, né? E hoje no ataque tem o Vitor Roque, o Flaco, o Bruno Rodrigues e o Luigi. Só que na estreia do Palmeiras, o Maurício, que foi utilizado como falso 9 no time titular. A gente fala de um elenco do Palmeiras que é muito robusto, Pedro, ainda mais com os investimentos que fez na última temporada, 700 milhões de reais. Mas olhando para esse elenco, é um elenco que bate de frente com o Flamengo nessa temporada? Não, eu acho que não. E acho que esse ponto no ataque aí precisa de reforço para ter ali mais uma opção de alto nível para competir ali com o Flaco, com o Vitor Roque. Eu acho que realmente o Bruno não é essa pessoa, o Luigi é um cara promissor, mas também não é, acho que é um foco importante de investimento para o Palmeiras aí, o setor ofensivo. E alguns jogadores que o Abel ia utilizar, ou pensava em utilizar mais, acabaram se machucando, né? Então tem isso também que pesa para o elenco agora, como o Jefté, o Sousa, o próprio Facundo, né, o Latifi. O Abel queria dar mais minutagem para eles, mas nesse início de ano está um pouco mais difícil. Pois é, Lu. O Abel ele encerra o ano do Palmeiras assinando a renovação. E ele diz na entrevista que tem jogadores que o Palmeiras iria apostar mais, né? E ele cita o Facundo e o Sousa. O Sousa, ele foi titular no jogo contra a Portuguesa, teve uma atuação até que ok. Só que o Facundo, ele já começa a temporada lesionado. Ele sentiu uma lesão na coxa durante a pré-temporada e é um desfalque do Palmeiras. O Abel disse que ele seria um atleta que ganharia mais minutos, que o Palmeiras continuaria apostando, mas agora na pré-temporada e nesses primeiros jogos, onde o Abel ia rodar o elenco, o Facundo tá fora dessa rotação. E o Jefté, que também começou o ano como titular, o Piquerez nem foi relacionado para o jogo contra a Portuguesa, ele sentiu uma lesão e durante o intervalo foi substituído. Tanto é que o Palmeiras até inscreveu o lateral esquerdo Arthur, que estava disputando a Copinha com o time do Palmeiras, e ele foi inscrito na lista B do Paulistão, porque o Palmeiras já imagina que o Jefté vai ser desfalque por algumas semanas. Então o Arthur da base pode ser uma opção na lateral esquerda. E o Facundo vai perder essa oportunidade de mostrar mais serviço. Ele que terminou ano passado bem, né, fazendo gols, mas agora voltou a ser um desfalque. E que aposte que se o Arthur começar a jogar, ele só perde lugar para o Piquerez, não perde para o Jefté. E falando em quem terminou o ano bem, Alan, né, PVC? Jogador que surgiu da base, foi até uma surpresa e foi ganhando espaço, terminou a temporada em alta com Abel Ferreira. O Palmeiras está preocupado de perder esse jogador? Não, porque a Leila já disse que não vende. Internamente, o que se sabe é que a presidente não quer vender o Alan nesse momento, nessa janela, de jeito nenhum. Tem sondagem do Napoli, diz Flávio. Informação importante, o Palmeiras acaba de liberar o Everton para acertar com o Grêmio, tá? Boa. Informação que eu acabo de receber. O Palmeiras queria continuar com o Everton, como a gente falou aqui, contrato até dezembro de 27, mas ele recebeu essa oportunidade de ficar no Grêmio, proposta de 3 anos de contrato, como eu acabei de informar, e ele pediu a transferência. O Everton considera essa chance no Grêmio como uma ótima oportunidade, porque ele já está com uma idade mais avançada, então o Palmeiras aceitou esse pedido. O Everton não é mais goleiro do Palmeiras, está a caminho do Grêmio. Olha só, enfim, de uma era, né? Na era, o Everton, que é um dos pilares, uma das maiores referências da gestão Abel Ferreira, conquistou tantos títulos pelo Palmeiras, agora deixando o Verdão. O que isso representa, a despedida desse ídolo, PVC? O Carlos Miguel vai ter que se firmar como titular e o Lomba vai ser o reserva. E é possível que o Palmeiras vá procurar no mercado um terceiro goleiro. O Aranha é o jogador do time da base. Você pode revelar um jogador que seja da base. Durante muito tempo o Palmeiras ficou com o Vinícius como terceiro goleiro, que era da base. O Everton vai jogar muito bem no Grêmio, não tenho a menor dúvida disso. O Grêmio precisava de um goleiro, o Grêmio não conseguiu se firmar com
com o Grando, que o Palmeiras, que houve informação de que o Palmeiras queria o Grando não se firmou como goleiro do Grêmio, o Thiago Volpi não se firmou como goleiro do Grêmio, o Everton vai se firmar como goleiro do Grêmio. E vai sair de graça, não é isso, Latifi? É importante reforçar isso. O Palmeiras não vai receber nada na negociação. Reforçando aqui, o Everton considera uma oportunidade muito boa, são 3 anos de contrato, o Palmeiras só ofereceria contrato até o final do ano que vem, então ele pediu para ser negociado em respeito a tudo que o Everton fez pelo Palmeiras, são 12 títulos conquistados, é o goleiro mais vencedor na história do clube, o Palmeiras aceitou esse pedido e, como o PVC falou, né, o Carlos Miguel vai ter que se firmar na posição, porque o Everton, apesar de muitas críticas da torcida, era considerado um goleiro importantíssimo, né, e renovou com o Lomba agora, e o Palmeiras deve apostar em goleiros da base, né? Tem o Aranha, que está se destacando, o Luiz Saque, no ano passado, também foi relacionado para jogos profissionais, mas de fato é uma grande perda para o Palmeiras. Olha só, em 12 títulos, 2 Libertadores, 1 Recopa, 3 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa e 4 Campeonatos Paulistas. Essa história que o Everton construiu no Palmeiras, história que chega ao fim agora. Pedro, ganha o Grêmio e perde o Palmeiras? Eu acho que sim, mas é uma saída pacífica e digna para um jogador que é ídolo do clube, né? Essas grandes eras, elas sempre acabam, né? A era do Cássio no Corinthians acabou, a era do Everton agora no Palmeiras está acabando. Está acabando de um jeito sem ruído, sem barulho, com o jogador conversando com o Palmeiras, o clube decidindo liberar. Eu acho que é nostálgico, mas está tudo bem, faz parte do futebol. É o fim da era o Everton no Palmeiras, que seja o começo da era do Carlos Miguel. Leão, né? Leão saiu do Palmeiras para o Vasco e logo depois para o Grêmio, onde foi campeão brasileiro. O Leão disputou a final do Campeonato Brasileiro de 78 pelo Palmeiras, foi vice-campeão. Leão campeão brasileiro pelo Palmeiras em 72, 73 e 69, considerando o Robertão, 69. 78 jogou a final contra o Guarani, foi embora para o Vasco. Do Vasco ele foi para o Grêmio, onde foi campeão brasileiro de 81. Será que o Palmeiras vai preparar alguma homenagem, alguma despedida, Latifi? Porque, por exemplo, no caso do Hulk com o Atlético, uma das negociações que estava envolvendo o Fluminense era justamente uma festa de despedida, um jogo de despedida, algo comemorativo, né, em celebração ao que o atleta representou para o clube. Fez o Enem Tempo? Não deixe sua nota parada. Na Anhanguera, sua nota de até 10 anos pode virar uma bolsa de até 100%. É só colocar sua nota na calculadora e descobrir na hora qual é o seu desconto. Não é demais? Aqui todo o Enem conta. Saiba mais! Por enquanto, não tem informação sobre isso. Foi como a gente estava falando na minha participação no programa. Eu entrei dizendo que o Palmeiras queria resolver rápido essa situação. E foi mesmo, hein? E durante o programa, o Palmeiras já passou a informação que o Everton está de saída da equipe. Lu, é complicado porque o Everton já não estava atuando, né, desde o ano passado por conta da lesão, e pode ser que eles já não façam parte do elenco de amanhã, que vai enfrentar o Santos. Mas eu vou atuando aqui. E foi algo comemorativo, justamente uma festa de despedida, um jogo de despedida, algo comemorativo, né, em celebração ao que o atleta representou para o clube. Por isso acontecendo no Corinthians, né, quando o Cássio deixa o Corinthians. Everton está cada vez mais perto de trocar o Palmeiras pelo Grêmio. Conforme a ESPN noticiou mais cedo, o clube gaúcho voltou a procurar os paulistas para aparar as arestas, depois de ter aberto negociação pelo goleiro sem antes ter procurado o clube, detentor dos direitos econômicos do atleta, fato que irritou o Alviverde. E nestas novas conversas, o desfecho deve ser positivo. Inicialmente, o Alviverde queria que Everton cumprisse seu contrato até o fim de 2026 e poderia até mesmo renovar por mais uma temporada. Porém, o Grêmio ofereceu a ele uma proposta de 3 anos, com valores bastante relevantes, o que fez o goleiro pedir para o Palmeiras liberá-lo, alegando que a transferência era uma grande oportunidade para ele e sua família.
em respeito à história construída por Everton no clube e levando em consideração que já existe uma preparação para a sucessão, já que o titular da posição hoje é Carlos Miguel. O Palmeiras atenderá ao pedido do ídolo. Everton, de 38 anos, é o goleiro com mais títulos da história do clube, com 12 conquistas no total, e soma mais de 450 jogos pelo clube que defende desde 2018.